E aí, gente, tudo bom? Queria falar com vocês aqui hoje sobre a minha relação da fotografia com a arte. Vamos lá, então? Desde pequeno eu tive interesse no mundo das artes, sabe? Lembro que uma vez eu pedi pro meu pai me levar no museu de Porto Alegre, acho que, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos por aí. Daí ele me levou, e eu fiquei lá, né, muito encantado vendo aquilo tudo, as obras, e apesar de também não entender muito o conceito do que era das obras lá, eu tava curtindo muito aquilo. Tava bem encantado. Ele podia também não estar entendendo muita coisa, assim como eu, né, porque era um mundo novo pra nós dois, né, ir no museu e tudo mais. Mas aquilo que ele fez, cara, por mim foi um bagulho muito gratificante, assim, e isso repercutiu muito, tá ligado? Na minha vida, porque me incentivou a gostar de arte. Depois disso também eu lembro de eu ficar brincando, né, com umas câmeras antigas estragadas que a gente tinha aqui em casa, né? Era tipo aquela Kodak Love, se eu não me engano, que era uma câmera descartável. Tu batia a foto e mandava revelar e já era. Tinha 4, 5, 6 poses, não sei. Eu lembro que eu brincava, né, que ficava fotografando com ela e tal. Pra mim era demais, então... Desde pequeno já começou assim aquele ter meu interesse por câmera fotográfica e também por arte, né? Aí depois disso a minha mãe ela ganhou uma Zenith do meu pai, uma Zenith 122 e nossa, cara, pra mim aquilo lá era o ápice, tá ligado, da tecnologia com câmera que eu podia alcançar naquele momento. E eu sempre queria brincar muito com a câmera, né? Só que, pô, era um negócio caro, era uma câmera que não era pra criança brincar, né? Então... tinha muito medo de estragar e tudo mais, e acabei que eu só ficava olhando e admirando ela, né? E é muito louco isso, porque mais de 20 anos depois ela se tornou a minha primeira câmera onde eu comecei a fotografar mesmo, que eu comecei a fotografar com ela, usando filme analógico fotografar com filme analógico é um bagulho muito porque te ensina muito a pensar antes de cada clique, sabe? Porque tu vai estar gastando pose, e isso... custa dinheiro, ainda mais hoje que acaba sendo meio caro também de revelar filme, né? Então o cara aprende a pensar. Aí durante toda essa trajetória eu comecei a estudar fotografia no IFRS, né, o Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E lá eu tive meu primeiro contato com a arte, assim, né, com a essência da arte mesmo, e estudar toda a história dela também. Foi nesse momento que eu conheci o movimento barroco e foi amor à primeira vista, tá ligado? Porque ver aquelas imagens, sabe, aquelas pinturas pintadas à mão, tipo, cara, como é que o ser humano consegue fazer isso, sabe? Uma forma tão realista, um contraste tão forte de sombra e luz, uma maneira que até então não tinha sido visto na história da humanidade. Aqueles tons assim mais terrosos, mais puxado pro laranja, pro marrom, assim, sabe? Foi nessa hora que eu pensei que, eu quero isso na minha fotografia. E aí foi olhando as obras do Caravaggio, do Rembrandt, que eu percebi que eu queria usar somente uma fonte de luz nas minhas fotos. Porque se tu for ver as pinturas dos caras, é isso aí mesmo, tá ligado? Geralmente as imagens são iluminadas por alguma fonte grande, né? Uma janela, algo do tipo. E é um contraste muito forte entre a sombra e a luz. E esse contraste dá vida, tanto pra pintura como pra foto. Por isso que eu sempre cuido das sombras nas minhas fotos, sabe? Eu não costumo sumir com elas, eu deixo elas ali, elas fazem parte da criação que eu faço. Voltando no assunto do IFRS, certa vez pintou um evento maneiro lá em que eu ia poder ter a oportunidade de expor algum trabalho, né? E foi nesse momento que eu quis falar sobre depressão, né? Trazer o assunto que é muito tabu ainda hoje em dia e representar ele através das minhas fotos. Queria fazer tudo em preto e branco, né? Eu tava muito envolvido com os trabalhos de Sebastião Salgado na época, então não tinha que ser preto e branco também, né? Foi então que eu fiz essa foto. Eu não fiz somente essa foto, né? Eu tenho mais algumas, né? Aqui. Então foi através dessas fotos que eu resolvi representar, né? E tudo usando também somente uma fonte de luz. Eu usei somente um flash com uma sombrinha difusora, se eu não me engano. E eu vou mostrar umas aqui pra vocês. Aqui, tapar o reflexo. Por ver somente uma fonte de luz aqui que entra, muito específica, assim, do estilo de obra do pessoal do barroco mesmo, né? Eu queria muito que o resultado fosse esse, assim, porque daí eu acabava meio que me misturando com as sombras no fundo e
sente esse contraste muito forte. Daí pra frente eu fiz mais alguns trabalhos nesse estilo e isso tudo pra mim foi um baita aprendizado. Porque eu aprendi a me virar com pouco. Usando uma fonte de luz só, dá pra fazer um trabalho muito bonito. E isso me fez olhar a fotografia com outros olhos também, porque não precisa encher um lugar com muitas luzes pra tu ter um resultado bacana. E conseguir linkar essas duas áreas pra mim foi fantástico, porque eu juntei dois amores numa coisa só, né? Que seria o amor recém-descoberto, né? Pelo estilo barroco, e a fotografia que já é um amor já que vem desde pequenininho. Eu indico pra vocês conhecerem a arte como um todo, sabe? Tem vários movimentos artísticos que mostram diferentes olhares do ser humano sobre o mundo, tá ligado? E isso sem contar que isso vai agregar pra caramba na tua bagagem. Tipo essa foto da Lu que eu fiz certa vez, eu me baseei nas obras de um artista chamado Arsen Kurbanov. Vou deixar algumas referências aqui pra vocês verem também. E por que eu tô falando isso? Se eu não tivesse buscado conhecer mais sobre a arte, se eu não tivesse me apaixonado pelo movimento artístico e o estilo de luz que é usado, talvez eu não teria conseguido criar um retrato tão bacana pra ela, entendeu? Isso vai agregar muito pra vocês e isso vai refletir no trabalho de vocês. E óbvio, com um trabalho melhor tu vai conseguir entregar um resultado melhor pro teu cliente. Então a dica que eu dou é, vai, sabe, estuda, te agarra, tenta agregar o máximo de conhecimento possível, conhece a arte está totalmente linkada com a fotografia. Não tem somente o movimento barroco, tem vários outros movimentos, tem artistas contemporâneos também que fazem um baita de um trabalho, tem fotógrafos renomados, sabe, que vale a pena conhecer. Busca agregar esse conhecimento pra ti que vai dar um resultado fantástico nas tuas fotos, sabe? Vai dar um up maravilhoso. E isso sem contar que conhecimento nunca é demais, né? Então acho que é isso, né, pessoal? Se curtiu, deixa o teu like aí, compartilha com os amigos. Pode ser que tenha algum amigo aí que tá buscando inspiração e não tá sabendo aonde, então isso pode ajudar ele também. Não esquece de salvar também, que isso ajuda também no engajamento pra caramba. E é isso, brigadão aí pra quem assistiu até agora e valeu!